Oi, seus lindos! Como estão todos? Como passaram de fim de semana? Oi, seus lindos, tá tudo bem? Vamos hoje começar com mais um Passando Semana Limpo, para a gente poder ver o que foi de erro e o que foi de acerto nessa semana e aprender um pouquinho mais. Então, nós vamos falar da semana que passou, tá? Do dia 7 ao dia 11, né? Então, lembrando que as nossas marcações são referentes a esses dias, tá? Não foi uma semana fácil para ninguém, o índice andou pouco, ele ficou bem travado dentro do semanal, dentro daquela lateralidade que a gente tinha. Foi uma semana de não muitos pontos. Isso aí. Então, vamos lá. Para começar nossa segunda-feira, tá? O range do dia foi o primeiro candle, desenhadinho aqui para vocês verem, né? O que acontece? Nós tínhamos uma visão de baixa, mas a nossa visão de baixa, ela estava, como é que eu posso falar? Atrelada à perda da mínima da semanal, né? A gente só ia vender se ele fizesse alguma coisa aqui na mínima, para poder levar até pontos mais para baixo. Mas o que o Bonito fez? No começo do dia, enrolou, até 10h30 da manhã. 10h30 da manhã, ele veio, fez esse padrão aqui. Deixa eu dar uma olhadinha nesse padrão no 15. Não. No 30. No 60. Fez esse padrão aqui e voltou para dentro do range. Quando ele volta para dentro do range, olha o que ele deixa aqui. Um giftzinho. Então, pessoal, vou deixar bem claro. Eu não operei, Fabi não operou, mas uma boa entrada seria esse giftzinho aqui. A perda dele, né? A perda dele. Por quê? Se você olhar, ele veio no 61 do range do dia. Se eu não me engano, tinha uma LTzinha aqui. Olha lá. Bateu na LT e voltou. Então, assim, ó, para quem é mais agressivo, a entrada foi no toque da LT. Né? Para quem quis esperar, a entrada foi na perda do gift. Ok? Daí o que acontece? Ah, entrei na perda do gift. Vamos ver os alvos. Então, o gift a gente vai marcar assim, mais confluências de range. Certo? Gente, presta atenção à saída se não era aqui. 100% com 161. E olha como ele respeita. E ele fica o resto do dia nessa região. Né? Então, a gente não entrou nessa operação. Ela deu... Opa. $500 pontos. Tá? E essa foi a nossa segunda-feira chatíssima. Né? A segunda-feira foi insuportável. Então, aquele negócio, se a segunda-feira foi desse jeito, gente, e prestem atenção. Se ela foi desse jeito, imagina como é que não ia ser a semana, né? Que ela não fez nada de nada de nada, né? Então, vamos lá. Na terça-feira. Terça-feira, a gente tava esperando uma comprinha, né? Porque ele já tinha atingido alguns alvos que nós tínhamos aqui embaixo. Ó, A gente tinha vários alvos para baixo que ele já tinha atingido. 100% aqui. O diário 100% do diário, com 100% de uma exaustão. Então, possivelmente, ele ia dar um repique, certo? Eu só vou arrumar essa LT aqui. Então, vamos lá. Traçamos o range do dia.
Que na verdade, gente, não foi bem um range, né? Porque ele tava, digamos assim, esticado. Deixa eu ver se o range foi pelos 15, que agora eu não me lembro. Não foi pelos 15, não. A entrada foi pelos 15, tá, gente? E vou mostrar pra vocês o porquê. Tá? Então, assim, ó, o range a gente não teve, porque dá uma olhadinha. Quantos pontos tem isso aqui? Tinha quase 1000 pontos. Ó, 1000 pontos. Então, eu não tenho como traçar um range. O máximo que eu tenho que posso fazer para vocês é traçar um topo e um fundo só para balizar nossas operações, ok? Vamos lá. Então, o que aconteceu nesse dia? Ele veio, tá? Fez toda essa pernada de baixa. Aqui a gente tinha algumas confluências e ele fez esse padrão aqui nos 5 minutos. Deixou um martelinho. O que a gente fez? Fomos para o 15 minutos. Olha que coisa mais linda esse padrão que ele deixou aqui. Ele fez um harami ou inside bar, do jeito que vocês queiram chamar. O que a gente fez? Colocou uma compra aqui com o stop aqui embaixo e deixamos ir embora, ok? Qual que foi a nossa saída? A primeira saída, e eu vou dizer para você, foi meio que instintivo, não vou mentir, não fiz medida. A primeira saída foi no topo e a segunda saída foi no gap, ok? Então, se a gente for medir aqui as saídas, não tá tão divergente das fibos, mas foi algo mais feeling, amiga. Não sei o que dizer. Foi. Né? Terça você segurou mais do que eu, a operação. Não estava em casa. A minha saída final foi no topo do range, no topo do dia, né? E você segurou mais e fechou o gap, que foi uma saída realmente muito boa. Então, daí foram duas. Foi uma aqui e a outra aqui foi no fechamento. Olha, gente, olha como foi tranquilo. E assim, olhando pelos tempos maiores, olha a rejeição que tinha de venda. Então eu fiquei muito tranquila. Ele sambou? Sambou, né? Porque o índice, antes de te dar o gain, ele te dá a dor, né? Então, foi uma operação muito boa. Ele sambou, mas não deu calor, se vocês perceberem. Tá? No máximo que ele fez foi, acho que ficar 50 pontinhos negativos, não sei nem dizer. E foi um gain bem gostosinho, né? Ó, minha primeira parcial foi com 600 pontos e a final com 1.300 pontos. Então, foi algo bem bonzinho de se fazer. Na quinta-feira... Na quarta. Na quarta. Nossa, gente, tô terminando a semana. Na quarta-feira, vamos desenhar o range. E ajustar o dia, né, gente? Que eu não fiz isso. Nós estávamos esperando que ele viesse fazer um topo duplo. Né? Nós esperávamos que ele viesse buscar essa região aqui de topo duplo. Então, o que a gente fez? A gente desenhou o range, que foi os 2 primeiros candles dos 5 minutos. Ele fez uma lateralidade Foi isso, né, amiga? Não, ele fez a lateralidade no fundo do range. No fundo do range, verdade. Ô, gente, perdão. Fez a lateralidadezinha no fundinho do range. E eu vou mostrar outra coisa para vocês que eu não desenhei. Vou desenhar agora, certo? Aquela lateralidade do semanal.
É isso, né? É isso. A gente estava com a lateralidade do semanal traçada na quinta-feira também. Na quarta. Oh, meu Deus, eu invoquei com quinta? Na quarta-feira. Então, nós esperamos, a gente queria uma queda, nós não vendemos aqui, deveríamos, né? Porque dá uma olhada, ele veio, bateu na mínima da semana, quase na máxima do dia anterior, e tinha média de 200, e por segurança mesmo, gente, a gente não fez essa entrada. Ele veio, deixou esse giftzinho aqui e lateralizou. Quando ele perdeu essa lateralidade, nós fizemos a entrada. E aí nós levamos até aqui o fundo da lateralidade da semana, da semanal, aquela lateralidade que a gente tem, porque não é uma coisa fácil de se passar. Ele já bateu aqui 200 vezes e não passou e fica aí sambando, sambando, sambando. Então vamos ver aqui, ó. Olha lá, gente. O range me deu o 100% bem perto desse finalzinho aqui. Eu ainda fiz a minha parcial mais pesada aqui e deixei rolar e coloquei meu stop aqui para cima. Adivinha se o bonito não veio me tirar, né? E desceu depois. Para variar, né? Eu também gosto de medir essas lateralidadezinhas, tá, pessoal? Só para saber a saída. Ó, 100% com 61, né? Então, essa foi a nossa quarta-feira. A entrada foi aqui. Deu 500 pontos, né? A semana foi meio truncada, né? Vocês podem perceber que na terça-feira a gente conseguiu uma pontuação expressiva, mas nos outros dias ficaram ali por média de 500 pontos, né? Então, vamos passar agora para quinta-feira. Pode falar, amiga. Na quinta-feira, a gente tinha uma LT do dia, que ela estava aqui. Oxi. Ela estava aqui, a LT do dia. Quinta-feira foi outro dia chato, foi outro dia bem truncado. Ele abriu já com uma pontuação expressiva. A gente achou que com o range grande de pontuação, ele iria andar bastante. Então a gente estava esperando que fosse ser outro dia de 1.000 pontos, porém foi um dia que a gente pegou 30 pontos na operação. Ele ficou o dia inteiro praticamente dentro do range, de 11 horas, 11 e pouquinho. Ele tentou romper, não conseguiu. Em nenhum momento ele fez padrão gráfico bonito para a gente acreditar nessa venda. Todos os candles que ele estava deixando, todos os candles tinham pavio. Então era tudo rejeição para baixo. Ó, rejeição, 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 rejeição. Ó, essa rejeição. Não dava para a gente acreditar numa venda expressiva com esse monte de rejeição. Eu estava esperando ele fechar abaixo da VWAP. Quando fechou abaixo, que foi nesse candle de 11,40, ele fechou feio. E logo tinha média de 200 abaixo, a gente resolveu esperar. A entrada de quinta-feira foi 1h15. A gente tinha uma linha bem aqui, nesse fundinho, que a gente decidiu que a gente só ia vender depois que ele perdesse realmente esse fundinho. Era uma linha verde que a gente tinha exatamente aqui. E a gente falou, não, se ele não tá conseguindo vencer, a gente só vai entrar a hora que ele fechar bonito abaixo. E foi exatamente nesse candle de 1h15. E aí a operação rolou, bateu uma vez no fundo do range, voltou tudo, seguramos, bateu a segunda vez, não deu continuidade, voltou tudo. Na terceira batida, quando ele fechou com esse candle, a gente falou, não, agora ele vai. Agora ele vai e vai desenvolver. E nós colocamos o nosso stop praticamente no ponto de entrada. O que ele fez? Voltou tudo, voltou aí quase 400 pontos, nos tirou da operação para depois pagar os nossos alvos. Porém, ele pagou os alvos, já era 4h30 da tarde.
pelo menos o alvo do range foi pago. Então, na quinta-feira foi um dia de paciência, 100% do range. Já era que horas? 5h40. Jamais que a gente ia ficar no gráfico até esse horário esperando ele pagar alvo. Foi um dia de paciência, foi um dia de uma operação técnica, a entrada foi realmente boa, porém ele demorou para desenvolver e nós não ficamos no gráfico. A gente aceitou os 30 pontos e caiu fora e foi viver. Pois é que assim, ó, quando ele bateu ali, aquele candle bonde bonito, né, de venda, eu ainda comentei com a Fabi, eu falei, bom, agora vai. Agora vai. Terceiro toque com esse candle bonito, Vai. Ele agora fez vai. um candle desse, eu falei, nossa, vai embora. Agora vai. E aí ele não foi. Então, assim, o que acontece? Ele já, como a Fabi já falou, ele já tinha batido, era a quarta vez que ele tava batendo ali. Gente, eu não vou segurar essa operação. Se ele faz um candle desse e não dá continuidade, eu não vou segurar. Ele pode até ir nos meus alvos depois, ok? Mas Mayra, para mim, isso não é uma operação que me agrada. Não é uma operação que me deixa confortável de continuar nela. Então, eu prefiro sair no 0 a 0, né? E poupar o meu mental do que eu ficar me remoendo, né? Para ver se ele vai ou não vai. E também, gente, já era tarde, né? Uma operação mais tarde. Não, para mim, pessoalmente, não compensa. Para mim também não compensa. Tem mercado todo dia, a gente sabe o que a gente faz. Tem dia que realmente não compensa o tempo gasto e a paciência gasta. Então, essa foi a nossa operação de quinta-feira. Na sexta-feira, eu não apaguei nada ainda do meu layout de operação. Eu vou passar para ele. Tá bagunçado? Sim, está. Operei sexta-feira, não apaguei nada para vocês verem como fica o nosso gráfico pós-operação. Na sexta-feira, eu particularmente estava esperando uma venda. Eu não peguei compra nenhuma na sexta-feira. Eu sabia que ia ter notícia, eu sabia o que ia mexer. Foi uma notícia que às vezes mexe mais do que o payroll. Foi o Michigan, mas dessa vez não mexeu tanto assim. Porém, o gráfico ainda não estava com muito rumo. Eu bati a mercado, era 9h30, nesse candle aqui, nesse 9h35, que era o candle pós-notícia. Eu tinha essa linha verde, que foi aquela que a gente traçou na quinta-feira, que foi o que determinou a nossa entrada. Então, ele veio retestar essa linha, e a minha entrada foi aqui. Eu bati uma venda, e eu saí na lateralidade do semanal, que também é essa linha verde mais grossa aqui embaixo. Foi uma operação que me deu aí, acho que quase 500 pontos. 450 pontos, não deu 500. Mas tá bom, foi uma operação rápida, foi uma operação direcional, e nesse dia eu não faria compras, eu só faria vendas. Então, minha cabeça estava para vendas. Eu tracei essa retração da máxima de quinta-feira até a mínima, que foi onde o gráfico brigou, né? Foi onde ele abriu, que foi mínima também, de quarta-feira. E aí, nessa retração, a gente tinha os pontos importantes, que era o 38 e era o 23. Nessa retração de 23, vou até trocar a cor da CLT. Nessa retração de 23, tinha a LT, que também foi nosso ponto de entrada na quinta-feira. E olha o que ele veio fazer. Veio buscar a LT novamente, junto com o 23%, brigou uma, brigou duas, brigou três, brigou quatro, brigou 50 vezes. E não desenvolveu. Eu tracei uma caixinha, um mini range aqui no meio do dia, que ia balizar minhas operações novamente. Então, eu peguei, acho que foi o candle dos 15 minutos que eu peguei. Foi isso mesmo. Foi o candle dos 15 minutos, que ele ficou 1, 2, 3, 4, quase 5 candles sem sair de dentro dessa lateralidade, e foi isso que determinou a segunda operação do dia. Eu não operei novamente na sexta-feira, porque sexta-feira uma operação boa logo no começo do dia não ia ficar mais na frente do gráfico. Tem sextas-feiras que não compensam, mas a segunda entrada boa seria aqui. Pessoal, eu não operei na sexta-feira, tive alguns compromissos, né? Não consegui, mas provavelmente a minha operação teria sido pelos 60 minutos, porque se vocês olharem, ele fez um padrão. Ai, chega a dar até emoção de falar nesse padrão, dá vontade de chorar, de tão lindo que foi. Olha que padrão maravilhoso que ele fez. Aqui, Tá? ó, padrão de estrelinha que a gente gosta.
bem na LT, bem na retração e bem naquela linha verde que a gente tinha traçado. Entrada maravilhosa aqui pelos 60 minutos. Entrada linda. O problema dos 60 minutos é que você entra pelos 60, você tem que sair pelos 60, né, gente? Mas a minha operação teria sido perdendo o fundo dessa estrelinha para Isso levar aqui. pelo menos até o fundo do dia, né? Mas como eu não operei, estava em compromisso, né? Fiquei só na vontade. E aí, na sexta-feira, eu desencanei e fui olhar o gráfico só no fim da tarde. Eu já estava com a lateralidade traçada, já estava com tudo traçado, e uma entrada boa seria esse candle de violação, desse rangezinho que a gente desenhou. Ele fez a pernadinha de queda, trocou polaridade, poderia ser uma entrada aqui em cima ou uma entrada aqui embaixo, que é uma entrada mais segura. Aumento de E mão foi também, bonito. né? Foi bem bonita a entrada. Ele desenvolveu, ele trocou polaridade novamente na nossa mínima, daquela lateralidade do semanal. Eu projetei agora isso, a quebra, né, dessa pequena estrutura. Foi lá, pagou os alvos, ó, trocou polaridade de novo naquela mínima que a gente tinha, que foi a mínima do dia anterior, e veio pagar todos os alvos dele. Reagiu no 61. Esse fundinho era um fundinho que a gente estava esperando fazia muito tempo, que é um fundinho de briga. Lá do dia 19 de julho, ele tocou novamente no dia 8 de agosto e agora tocou de novo. E deu uma pequena reagida. Então foi essa a nossa operação de sexta-feira também. Pois é. Espero que a gente consiga ajudar vocês com esse conteúdo todo que nós passamos aqui. Esse foi o Sim. nosso Passando Semana Limpo. E é isso. E é isso. Esperamos vocês semana que vem. Boa Bom semana restinho para de nós, domingo. que nós comecemos a semana com o pé direito, né? Sim. Muitos gains. E acho que é isso. É isso. Bom restinho de domingo para vocês. Boa semana. Comecem a semana estudando, marcando o gráfico para a semana que vem, para já ter uma ideia mais ou menos do que os ativos vão fazer. E é isso. Confiem na análise de vocês. Bom? Sempre. Confiem. Beijo, beijo. Um beijo, galera. Até. Até.